Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo do livro de Tiago, capítulo 5, dos versículos 4 a 6, onde Tiago fala sobre as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus irmãos, a relação entre o homem e o dinheiro, ela sempre foi muito tratada na Bíblia, não porque Deus está preocupado com o seu dinheiro, Deus está preocupado com a sua atitude em relação ao dinheiro. O dinheiro, ele é fonte de corrupção, não porque o próprio dinheiro seja mau, mas o coração do homem é mau. Versículo 4 diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Aqui ele está falando da injustiça, da corrupção. As pessoas trabalharam, o trabalhador, de maneira geral. Aqui ele está usando os que ceifaram o campo, mas é um exemplo de uma atividade que era comum naquela época. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, o que é o clamor dos ceifeiros? É o grito, o pedido, a reclamação dos trabalhadores em relação à injustiça que estão sofrendo. Vamos fazer uma referência aqui a Abacuque, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Nós conseguimos trazer isso para os dias de hoje com muita facilidade, pois nós vemos corrupção constante no nosso meio. Quando nós falamos de corrupção, nós pensamos automaticamente nos políticos, mas a corrupção, ela está assolando todas as pessoas, toda a sociedade e não apenas os políticos. No caso dos políticos, a corrupção, ela é gritante, ela é pública, mas a corrupção, ela está no nosso dia a dia. Quando nós furamos uma fila, quando nós ultrapassamos um limite de velocidade, quando nós acabamos tirando algum tipo de vantagem sobre o outro irmão. Às vezes fala, não, mas é uma coisinha boba, mas isso também é corrupção. Eu vou citar um exemplo aqui, utilizando os nossos políticos. Vamos supor que nós precisamos construir um hospital público. Esse hospital, ele vai beneficiar muitas pessoas. E essas pessoas que vão ser beneficiadas são os pagadores de impostos, são os trabalhadores. Para que esse hospital seja construído, o governo tem que liberar o dinheiro do imposto que o próprio trabalhador pagou para que seja realizada a obra. Mas nós dependemos da aprovação dos políticos. Então é feito um planejamento, é feita uma licitação, o hospital vai custar, por exemplo, R$1 milhão. Porém, para que esse hospital realmente saia do papel e que ele seja construído para atender quem realmente pagou o imposto, ele vai sair por R$2 milhões. Porque R$1 milhão é para construir a obra e R$1 milhão é para pagar os corruptos que vão estar se beneficiando de forma desonesta do dinheiro do trabalhador. Então é como se fosse o clamor dos ceifeiros que chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. O trabalhador está pagando pelo hospital, ele precisa do hospital, e as pessoas responsáveis por simplesmente liberar o dinheiro, que são pagos para isso, os políticos que nós pagamos, eles, além do salário deles, eles ainda têm que receber uma parte do dinheiro como comissão, como suborno, como corrupção. Por isso é tão importante a nossa conscientização
tanto social como política, religiosa, porque a corrupção está em todos os setores, inclusive dentro das igrejas. No versículo 5 diz o seguinte: tendes vivido regaladamente sobre a terra. Regaladamente significa com fartura, com abundância e prazer. Ela pode se referir a um estado de vida confortável, com acesso fácil a recursos materiais e a prazeres. Quando ele fala acesso fácil, nós sabemos que a vida não é fácil. Para conquistarmos as nossas coisas é difícil, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar. Muitas vezes nós temos que abrir mão do descanso, do tempo com a família, para poder conquistar alguma segurança material para a nossa família. Na continuação, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Mais uma vez nós temos que ver a figura de linguagem que Tiago está usando aqui. Nesse caso, os ricos são equiparados a animais sendo engordados para o abate. Os animais satisfeitos nada sabem da fatalidade que os aguarda. Para o incrédulo, todas as bênçãos no final se transformam em maldição. Porque para cada coisa boa recebida da providência de Deus, sem uma resposta de gratidão e honra, há um correspondente aumento da culpa e punição. Ou seja, aqui, quando nós vemos o ímpio prosperando de forma desonesta, de forma ilícita, nós pensamos, poxa, mas por que Deus permite? Na verdade, não é Deus que permite, é o homem, através da corrupção, que por não ter fé, ou por ter pouca fé, ele acaba se desviando dos caminhos de Deus. Mas nós temos que ter a certeza, meus irmãos, que nada escapa aos olhos de Deus. E um dia esse preço vai ser cobrado e vai ser caro. No versículo 6, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui mais uma vez é uma figura de linguagem, porque nós não estamos, aqui no texto, não está matando literalmente o justo, mas ele está o explorando. Quando ele fala matando, é assim, ele está explorando aos pouquinhos, todo dia ele esmaga um pouquinho mais o pobre, esmaga um pouquinho mais o trabalhador. Só que isso não é o patrão é ruim e o trabalhador é bom. Não é isso que está falando, porque tem muito patrão bom e muito trabalhador ruim também. Aqui ele está falando da relação, da riqueza que é adquirida de forma desonesta e mal empregada. Nesse caso, vamos fazer uma referência a Provérbios 17:15, que diz o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo são para o Senhor tanto um como o outro abomináveis. Então está dizendo que quando o perverso ele é justificado, ou seja, ele é beneficiado, ele é inocentado, e quando o honesto, o justo é condenado, ou seja, é a inversão de valores, isso é abominável aos olhos do Senhor. E nós estamos vivendo muito isso nos dias de hoje. Naquela época era assim. Acredito que toda a trajetória da humanidade nós passamos por esses tipos de situações, aonde o rico, principalmente o rico desonesto, porque um rico desonesto se junta com um juiz desonesto para conseguirem vantagens. Agora, se pega um rico desonesto e encontrar um juiz honesto, ele não vai ter a vantagem. Então, assim, o corrupto, o desonesto, ele nunca anda sozinho, ele sempre encontra os seus pares. Nós precisamos crer e nos apegar a Deus, pois só dele vem a verdadeira justiça, só de Deus vem a justiça aos honestos. Vamos fazer uma referência aqui a Mateus 6:24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui fala, meus irmãos, é uma passagem bem conhecida, que ou você vive pelas leis de Deus, ou você vive pelas leis do mundo.
adquirir dinheiro, você pode estar recebendo uma bênção de Deus. Deus muitas vezes, ele nos provê de recursos financeiros para que nós possamos abençoar a nossa vida e a vida de outros. Nunca Deus nos vai prover de dinheiro simplesmente para nós sermos ricos, ficarmos ostentando por aí, termos a nossa soberba elevada, humilharmos o próximo. Nunca, isso nunca vem de Deus, isso sempre vem do mundo. E é isso que Mateus aqui está dizendo no seu evangelho. Aqui, meus irmãos, para concluir esse trecho que nós estamos estudando aqui sobre as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre o dinheiro e a igreja. A igreja, meus irmãos, a igreja que eu falo assim, os templos, as placas, as instituições igreja, elas precisam de dinheiro para sobreviver. Como que ela vai pagar o aluguel, a água, a luz? Como que ela vai fazer a manutenção na igreja? Como que, dependendo da denominação, vai pagar o salário do pastor, vai pagar faxineiro, vai pagar contador, enfim. É uma realidade, as igrejas precisam de dinheiro. Porém, em contrapartida, nós vemos também as igrejas onde pastores estão enriquecendo, onde é pago cachê para artistas que dizem que cantam para Deus, cobrando cachês altíssimos, onde celebridades, ou seja, pastores celebridades, cobram cachê para pagar, para pregar. Então tudo isso faz parte dessa relação do dinheiro mal adquirido. É muito importante, meus irmãos, nós ressaltarmos, para Deus importa muito mais como que nós vivemos a nossa vida, como que nós adquirimos o dinheiro, do que necessariamente o dinheiro que nós levamos para a igreja. Imagina aquele político corrupto que recebeu R$1 milhão de propina para a construção do hospital. Aí ele fala, bom, eu recebi a propina, eu vou dar os 10% de Deus lá e está tudo certo. Não é assim que funciona, meus irmãos. Ele pode até levar os R$100 mil e depositar no gasofilácio da igreja. Provavelmente, esse político, ele não vai estar congregando em uma igreja séria, em uma igreja bíblica, porque com certeza ele seria confrontado dos seus comportamentos e ele não ia se sentir à vontade ali e acabar saindo. Então, provavelmente, esse político corrupto, ele deve congregar em uma igreja também corrupta, que essa igreja, sim, aceitaria esses 10%, que seria R$100 mil. Porém, Deus, que é único para todos, esse com certeza não aceitaria. E no dia do juízo, tanto quem pagou como quem recebeu vão ter que prestar contas a Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.